Com a terapia, passei a entender melhor as pessoas e não cobrar delas o que elas não têm ou não sabem. O que eu quero, penso, sinto e quero delas. Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia, você ouvinte da Rádio Santana. Vai ser cheio de depoimento. Tem pessoas que eu atendi em 2022 e me deram depoimento em 2023. Eu sempre peço depoimento um ano, no mínimo, depois de ter terminado as sessões comigo. Com a terapia, passei a entender melhor as pessoas e não cobrar delas o que elas não têm ou não sabem. O que eu quero, penso, sinto e quero delas. Assim, hoje, meu relacionamento está mais agradável. Esse depoimento é de uma pessoa que fez a online videochamada. É uma brasileira que mora no exterior. A ideia, ela tinha uma relação que estava difícil, cobrando do parceiro o que ele não tinha. E ele tinha muitas qualidades, o que ela não estava se importando. Quando ela aprendeu como ela funciona e como o parceiro funciona, literalmente a vida deles mudou. E aí quase 2 anos depois ela me manda isso. Com a terapia passei a entender melhor as pessoas e não cobrar delas o que elas não têm ou não sabem que eu preciso. Assim, hoje meu relacionamento está mais agradável. Você que está ali do outro lado, quando você vai começar a fazer a sua primeira consulta para fazer sua análise, para poder trabalhar melhor, para você conseguir entender melhor a vida? E sempre lembrando, o que deve ser feito, deve ser muito bem feito. Não adianta você ter algo para fazer, arrumar para esse Natal, fazer alguma coisa diferente, e você tem alguma coisa para você fazer ainda até amanhã à tarde, porque daí depois já é noite de Natal, né? O que você tem ainda para fazer, então faça bem feito. Não faça por fazer, faça pensando em fazer bem feito. Se imagina você como casal, a família de Nazaré, como faria, como São José faria o trabalho que a Maria desse para ele fazer, como Maria fazia alguma coisa que José desse para ele fazer, e como Jesus, como menino, como criança, obedeceria ali. O que eu quero dizer para vocês, casais, vocês que têm família, vocês que têm filhos, olha, não dê tudo que seu filho quer e não faça tudo que ele queira fazer. Porque amanhã ele vai querer algo que você vai querer dar, depois ele vai querer a droga e você vai querer dar. Então não é assim. Em muitas famílias, infelizmente, você rádio ouvinte que está me ouvindo, em muitas famílias, infelizmente, os filhos estão mandando e os pais estão obedecendo. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os pais têm obrigação de educar seus filhos. Claro que não é a pancadaria, não é a duras dores e coisa assim, mas às vezes um castigo, às vezes um chega para lá, precisa atender, sim, por quê? Senão, o que você não faz hoje com a educação do seu filho, amanhã a sociedade faz. Então, pensa um pouquinho agora para esse Natal. Tem crianças que fazem berreiro, são birrentas, se jogam em qualquer lugar e aí você fica ali. Não, o meu filho, o Diego, também um dia se jogou no chão, no meio do mercado. Em casa a gente conversou, teve um castigo, teve uma lição, teve várias coisas e eu me provoquei no dia seguinte e levei ele no mercado. Não precisava comprar nada, mas eu levei ele para o mercado. Para quê? Para ver se ele ia fazer o que ele fez no dia anterior. E levei ele pelas mesmas sessões do chocolate e tudo, e ele entendeu. Então, quando o seu filho faz essas birras, se você fizer bem feito, com calma, conversando, sem celular na mão, nada, fazendo entender, você tem uma criança que te obedece. E você não precisa passar vergonha, não. Né? É uma sensação estranha. Mas hoje eu também quero agradecer ao meu filho, o Diego Rafael, que deve ter passado várias horas, ele lá no Canadá, mas ele deve ter passado várias horas e assim, às vezes até não dando algumas horas para a esposa, a Thaisa. Eu quero, então, falar com o Diego o seguinte: muito obrigado, filho, porque se você for visitar o meu site, você vai ver que ele está muito bonito. Então, ele revigorou o meu site, ele fez tudo novo. Se você for lá ver lourdesmariamito.com.br, está tudo explicadinho lá. Se eu estou atendendo casal, como eu faço, se eu estou atendendo
na terapia de casal, na terapia familiar, como eu faço. Se eu estou atendendo na terapia, você que tem dificuldades no trabalho, como eu faço. Se você está no individual, como eu faço. E como eu atendo a análise corporal e comportamental. E muitas vezes, a partir da terapia de casal familiar, eu os convido para trabalharmos como análise corporal e comportamental. Por quê? Porque ela destrincha tudo que você precisa. Aqui na rádio, e é muito legal, na virada do ano, Natal, Páscoa, a gente sempre ganha um mimo. E eu também já ganhei o meu panetone. Obrigado, Rádio Santana, pelo panetone. E o Mauro chegou lá na cozinha, eu já estava com o meu panetone e ele ainda não. Que ele não merecia. Talvez ele não merecesse como eu merecia, ele não tinha o panetone ainda. Mas a Ivete, nada de fazer ele pensar outras coisas, já trouxe o panetone para ele também. Agora ele não pode mais falar nada. Mas é uma brincadeirinha legal. Nossas importâncias, o meu programa aqui, sem os botãozinhos do lado de lá que ele mexe, não vai pro ar. Se ele quer dar uma de malvado comigo, que ele nunca faria, né? Ele me tiraria do ar, né? E aí você, ouvinte, ficaria sem me ouvir. Então, nós aqui da rádio agradecer mais uma vez pelo mimo, panetone, vou levar para casa e amanhã à noite, com certeza, vou dar um corte nele já, porque tá assim, apetitoso na caixa já. Busquei a ajuda da Lourdes para o trabalho em 2021. Busquei a ajuda da Lourdes para o trabalho e eu não sabia que estava relacionado à família. Percebi que o maior desafio estava na família. Fizemos terapia, primeiro ele, depois a esposa e depois as filhas. E tudo mudou. Hoje conversamos mais, brincamos com os filhos, o celular perdeu espaço na nossa família e ganhamos qualidade de vida. Veja, desde 2021, o celular perdeu espaço na vida deste casal. A busca dele foi pensando nas dificuldades do emprego. Claro que todas as dificuldades que ele teve no emprego foram resolvidas, mas precisava se olhar ali nesse outro lado, porque a gente fica horas no trabalho, mas também fica horas em família. O que está acontecendo aqui? E normalmente não é muita coisa. E aí o cuidado da esposa, permitir fazer análise também. Hoje é uma família que o celular perde espaço para as brincadeiras, para as saídas, para dar uma volta. Parabéns, eu não vou citar nomes hoje aqui, mas parabéns a esse casal que conseguiu, como você também pode conseguir. Eu tenho aqui uma professora mãe que um dia também ela fez em 2020. Em 2021 ela me deu essa resposta. A Lourdes atua como uma excelente linha de trabalho terapêutica. Busca integrar técnicas que buscam o melhor tratamento para os seus pacientes. Então ela também teve suas dificuldades, no caso dela, literalmente ligados a dificuldades familiares. E o que não permitiu, né, como o caso dela, não permitiu atrapalhar tanto no seu trabalho. Porque atrapalha, mas não atrapalhar tanto no seu trabalho. Deixa eu ver aqui, eu vou ler, essa história me chamou muita atenção. Uma senhora que morava, agora em agosto ela veio para o Brasil, mas em 2020... final de 2020, ela me encontrou na internet através de uma amiga que já tinha entrado em contato comigo. Então, uma brasileira entrou em contato com ela lá no Canadá e a gente fez algumas sessões lá e ela literalmente estava com um problema sério, na opinião dela, com a filha dela. E na verdade, estava totalmente ligado ao ex-marido, que o casamento não tinha dado certo e ela inconscientemente jogou algumas coisas na filha. Inconscientemente, rádio ouvinte, ela não sabia que ela estava fazendo isso. E ela, a mãe e a filha estavam sofrendo muito. Então veja, essa mãe lá no Canadá em 2020, final de 2020 fez análise, ela me mandou o depoimento em 2022 e ela presenteou no ano seguinte, em 2021, a filha dela no Natal para uma análise e ela a filha mora nos Estados Unidos. Veja, a mãe no Canadá, a filha nos Estados Unidos. E aí ela presenteia a filha. Então deixa eu falar primeiro da mãe e depois a filha. As duas me mandaram depoimento. Uma me mandou em 2022 e a outra em 2023. A terapia com a Lourdes Maria é maravilhosa. Conseguimos, eu e minha filha, que também fez, um resgate. E hoje estamos em paz.
tínhamos muitos sentimentos equivocados dentro de nós e que foram expostos e sanados na terapia. Vivo uma outra vida hoje. Tudo está mais claro e não temos mais nenhuma rusga entre nós, mãe e filha. Trocamos ideias e experiências com muito carinho. E antes estávamos totalmente distantes uma da outra. Consegui minha filha de volta para a minha vida. Obrigado pela oportunidade de me abrir e me conhecer melhor, por me ajudar a ver o que nem imaginava que existia. Gratidão. Então ela ficou feliz que eu ajudei ela a ver o que ela achava que nem existia. Existia alguma coisa entre ela e o ex-marido e que sem perceber estava alinhado, desalinhando a vida das duas. E aí vamos então ouvir o depoimento da filha ano depois, porque a mãe mandou depoimento em 2022, a filha manda em 2023. Ela coloca assim, hahaha, o que falar da Lourdes Smith? Depois que minha mãe me deu um presente, uma sessão com a Lourdes, minha vida mudou. Além de ser uma experiência profissional, ela é uma excelente pessoa. Eu particularmente acho que todo mundo deveria de fazer pelo menos uma vez uma análise corporal na vida. Muita coisa é explicada. Obrigada, amiga. Esse era um ela coloca que eu precisava. Não esquecendo de falar que isso tudo foi por videochamada, já que eu não moro no Brasil. Então veja que Natal bonito essa mãe e filha tiveram lá no ano 22, porque a filha fez a sua análise antes do Natal de 2022, mas a mãe já tinha feito final de 2020. Hoje elas são as melhores amigas de visitar. A filha veio várias vezes para o Canadá, dos Estados Unidos para o Canadá visitar a mãe, e hoje a mãe está no Brasil, a filha está nos Estados Unidos, já veio visitar a mãe aqui no Brasil em setembro. Então veja, uma vida que estava atrapalhada, bagunçada e hoje está bem. Também lembrar que os depoimentos que eu dei hoje, 30 e os outros que eu vou dando, sempre estão lá no meu Google, meu negócio. Então sempre são depoimentos que já estão por lá. Agradecer a você, Rádio 20, que durante o ano inteiro ficou me ouvindo. Obrigado, Mauro, por todo esse ano. A Rádio Santana, obrigado pelo mimo de Natal. Tudo de bom para vocês e até terça que vem. Tchau, Feliz Natal! Momento de oração. Você gestante que fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Os alimentos